Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que todos estejam bem. Às vezes na vida nós somos levados a navegar por águas agitadas, águas atribuladas, situações na nossa vida que nós não temos controle total ou, quem sabe, não temos controle nenhum. Talvez você esteja passando por algo assim, por uma situação de angústia, de tribulação, algo que você tem uma preocupação no seu coração, de que você não tem meios pelo qual você pode vencer e ultrapassar essa situação, esse obstáculo. E nós vamos hoje meditar numa passagem bastante conhecida dos irmãos, que se encontra no livro de Atos, capítulo 27, do verso 9 ao 11. Se você tiver sua Bíblia, leia conosco a passagem da palavra do Senhor. Versículo de número 9. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Amém? Até aqui, meus queridos, nós vemos nessa passagem que Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava preso há muitos meses já, e ele fora interrogado pelo governador da Cesareia, chamado Festo. E lá sendo interrogado, exposto todos os seus argumentos, no final ele apela para César. Ou seja, ele apela para que fosse enviado para o julgamento em Roma, né, do imperador César. Nós vemos que então o governador Festo envia Paulo para Roma, juntamente, claro, com outras pessoas, né? Ele foi com uma comitiva ali, enviada por ele, soldados, centuriões, né? E Paulo, então, juntamente com várias pessoas naquele navio, a Bíblia vai dizer que havia uns 279 almas naquele navio. Ele navega por águas ali, daquela região, e começa a haver uma grande tribulação. Mas antes disso, antes de haver essa tribulação, antes de haver essa tempestade, Paulo alerta ao centurião que comandava aquela expedição, aquela comitiva, de que haveriam grandes problemas dali para frente. Paulo já estava sendo guiado por Deus para avisar o centurião para que tomasse uma providência de esperar um pouco mais naquele local onde eles estavam antes de seguir adiante. Mas a palavra vai dizer, conforme nós lemos aqui no texto, que o centurião ele preferiu acreditar mais no piloto, né, em quem conduzia o barco, do que mesmo nas palavras de Paulo, nos conselhos que Paulo estava dando. Mesmo talvez sabendo de que Paulo era um servo de Deus, de que Paulo tinha um testemunho cristão, tinha sabedoria, havia ensinado muitas pessoas, e não estaria ali falando algo talvez de si mesmo, mas sim talvez um conselho de Deus. Mas o centurião preferiu acreditar mais no piloto do que em Paulo. Talvez isso tem acontecido com mais frequência em nossas vidas, quando nós procuramos acreditar mais nos nossos instintos, na nossa intuição e no nosso conhecimento próprio, naquilo que nós conhecemos, nas nossas experiências humanas, naquilo que nós sabemos, né? Naquilo que nós estudamos. Então, às vezes, nós preferimos confiar em nós mesmos, em nossa intuição e nosso conhecimento, ao invés de buscar a direção de Deus, ao invés de buscar a orientação da palavra de Deus, de saber aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Talvez uma situação mínima, uma decisão simples, sempre nós devemos buscar a direção de Deus, porque Deus tem o conselho perfeito para nossas vidas. Ele quer o nosso bem, Ele quer que nós venhamos estar obedecendo a sua vontade, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável, como a sua palavra diz. Então Paulo ali procurou fazer a vontade de Deus. Ele deu o conselho que deveria ser dado, mas aqueles homens, o centurião, eles preferiram ignorar aquele conselho.
Resultado disso tudo, meus queridos, o navio passou por uma grande tribulação no mar, uma tempestade terrível, que a palavra vai dizer na sequência que vem um vento chamado Euroquilão. Era um vento conhecido naquela região e que quando ele acontecia nos mares, ele causava um grande estrago às embarcações, né, aos navios, a toda aquela região. Então nós vemos que ao acontecer essa tempestade, essa ventania, o barco começa a naufragar. O barco começa a dar indícios que iria naufragar naquelas águas. E de fato aquilo acontece. De fato eles vão naufragar e vão acabar chegando numa ilha chamada Malta, uma ilha distante ali, em alto mar, e eles acabaram indo forçosamente para esta ilha, para salvarem suas vidas, né? Mas nós vemos que tudo que Deus faz, tudo que Deus permite acontecer, tem um propósito. Aquele momento, aquela situação que eles viveram, aquela tribulação, Deus permitiu. Ele não queria que tudo aquilo acontecesse, porque senão ele não teria avisado através do apóstolo Paulo. Mas Deus permitiu que acontecesse para que eles vissem a incredulidade deles, para que ele viesse se arrepender de tomar uma atitude sem o conselho de Deus, mas também para trazer outros propósitos àquela viagem, outros resultados até maiores, né, que nós podemos ver no final. Nós vemos que quando o apóstolo Paulo chega junto com aquela comitiva naquela cidade, naquela ilha de Malta, ele é picado por uma víbora, uma cobra venenosa, pica as mãos, o braço do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo simplesmente, ele sacode a víbora sob o fogo, e aquela víbora cai por terra, e nada acontece ao apóstolo Paulo, nenhum dano acontece a ele. E todos aqueles que estavam presentes foram tomados de um grande impacto, né, de um grande temor. Alguns até achavam que ele era algum deus, né, porque havia sido picado por uma víbora venenosa, uma cobra que traria um grande dano a qualquer pessoa, né, que talvez ele estaria ali por algumas horas, né, sofrendo por aquele veneno, inchando até morrer, mas o apóstolo Paulo nada teve. Então nós vemos o milagre que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, que foi um testemunho para aquelas pessoas presentes naquela ilha. E todos se assombraram, se maravilharam. Mas não parou por aí, meus queridos. Nós vamos ver na sequência que o apóstolo Paulo curou diversos enfermos, várias pessoas naquela ilha que estavam cometidas em alguma enfermidade, alguma doença. O apóstolo Paulo curou pelo poder de Deus. E ali, com certeza, meus queridos, foi um impacto tremendo que Deus causou na vida daquele povo, daquelas pessoas. O evangelho foi pregado naquela ilha. Aquelas almas, além de receberem a salvação física, de estarem chegando naquela ilha com vida, receberam a palavra da salvação. O propósito de Deus se cumpriu na vida do apóstolo Paulo e na vida daquelas pessoas que estavam junto dele. Ah, meus queridos, nós não entendemos às vezes o que acontece em nossas vidas, as situações que nós estamos vivendo hoje, mas com certeza Deus tem um propósito em todas as coisas, em todas as situações, em todas as ocorrências de nossa vida. Deus está no controle de tudo. Isso nós podemos ter certeza, meus queridos. E para fechar agora esse vídeo, eu queria que você abrisse comigo na tua Bíblia, Jeremias capítulo 29, verso 11. Nós vamos ler agora o que a palavra de Deus vai nos dizer também através do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia, glórias a Deus. Meus queridos, o Senhor tem o melhor para nossas vidas. O Senhor tem planos de paz, planos de alegria e principalmente planos de salvação para nossas vidas. Nós só precisamos crer e confiar na palavra do Senhor, confiar na direção que Deus quer dar à nossa vida. Que nós possamos meditar nessa palavra, buscar mais da presença de Deus, mais do conhecimento da vontade do Senhor, que é através de sua bendita palavra. Que nós possamos, nos momentos de tribulação, de angústia, de aflição, nesse mar agitado que nós possamos estar vivendo agora, nós possamos apenas descansar e confiar nos planos do Senhor para nós. Eu quero orar contigo neste momento. Feche teus olhos e ore ao Senhor.
Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela tua bendita palavra, a qual, Senhor, foi trazida aqui neste vídeo, Senhor, para estarmos meditando na necessidade de confiarmos mais em Ti, de descansarmos nosso coração durante a tribulação, durante, Senhor, a aflição, os momentos de angústia, os momentos difíceis que nós vivemos na vida. Pai querido amado, fortalece, Senhor, a cada um de nós que possamos estar vivendo uma situação dessas neste momento. Senhor, dá ânimo, dá força, Pai, direção para esse coração que necessita, Pai, de uma resposta de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a vencer essa tribulação, Senhor, esse mar agitado, para que possamos, ao final, glorificar o Teu santo nome e crer, Senhor, nas Tuas promessas, porque o Senhor está conosco, o Senhor sempre nos ajuda, o Senhor nos guarda e nos livra de todo mal. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que possamos estar juntos no próximo vídeo, se Deus quiser.